Eu sabia que algo estava errado no momento em que vi aquele sorriso presunçoso no rosto dele durante a videoconferência com os acionistas. Ricardo Tavares, nosso CEO recém-chegado, um homem com toda a arrogância de quem nunca precisou construir nada do zero e metade da inteligência emocional necessária para liderar pessoas de verdade. Contratado há apenas 2 meses, depois do que imagino ter sido uma rodada de golfe muito conveniente com o conselho administrativo, ele já tinha conseguido alienar metade do departamento financeiro, usado a palavra disrupção, incorretamente em um comunicado interno, exigido uma vaga de garagem exclusiva, apesar de morar a literalmente 15 minutos a pé do escritório. Mas nada, absolutamente nada me preparou para o que ele fez em seguida. Camila, ele disse, sem nenhum bom dia, sem sequer esperar eu terminar de organizar os documentos da reunião matinal. Precisamos conversar sobre sua postura durante a visita dos investidores da semana passada. Eu pisquei, confusa. Minha postura? Ele suspirou como se eu tivesse derramado café quente no tapete persa da sala de reuniões da diretoria. Sim, a blusa. Não estava dentro do padrão corporativo que estamos implementando. E o cabelo solto? Isso transmite uma imagem desleixada para parceiros estratégicos. Fiquei olhando para ele como se estivesse tentando decifrar que idioma alienígena ele estava falando. Ricardo, eu uso esse tipo de roupa há 8 anos aqui. Foi aprovado pelo RH. Está literalmente no manual de conduta da empresa que eu mesma ajudei a revisar. Ele recostou na cadeira executiva importada, entrelaçando os dedos como se estivesse prestes a dar uma palestra motivacional para empreendedores fracassados. Estamos elevando nossos padrões, Camila. Imagem é tudo. E, francamente, isso não é negociável. A partir de agora, você está dispensada. Sem representante do departamento pessoal presente, sem documentação formal, sem processo. Apenas um homem em um terno de R$3.000 tentando performar a autoridade que ele não tinha conquistado. Demitindo uma secretária executiva de 8 anos com acesso a informações estratégicas de nível diretoria porque meu cabelo cacheado e minha blusa azul marinho ofenderam seu senso distorcido de profissionalismo. Eu não chorei. Não gritei, nem sequer desliguei a chamada imediatamente. Apenas fiquei olhando para ele como se estivesse estudando um espécime particularmente fascinante de incompetência corporativa. E então, com toda a calma do mundo, fechei meu notebook. Deixa eu pausar por um instante aqui. Se você ainda está me ouvindo e já passou por alguma situação onde foi desvalorizada por algum chefe prepotente que confunde cargo com competência, que acha que poder vem de humilhar os outros em vez de inspirá-los, deixe seu like neste vídeo. Talvez até se inscreva no canal. Não apenas por mim, mas porque 90% de vocês não fazem isso. E honestamente, é a única coisa que impede histórias reais como essa de serem engolidas por conteúdo genérico feito por inteligência artificial. Esta história é verdadeira. Cada palavra. E te garanto que só vai ficar mais interessante daqui pra frente. De volta à minha sala. O silêncio era denso, do tipo que geralmente antecede tempestades ou revelações devastadoras. Mas para mim, era clareza absoluta. Tirei meu crachá corporativo, aquele com a faixa dourada que indicava acesso aos arquivos confidenciais da presidência, e coloquei dentro da gaveta ao lado do meu Kindle velho. Então abri meu caderno de anotações pessoal, ainda cheio de post-its coloridos marcando sessões de contratos, auditorias de fornecedores e o rascunho atual da proposta de fusão com a Deltacom Engenharia, programada para ser anunciada na semana seguinte. Fusão de R$120 milhões. Due diligence completa. Classificação de sigilo nível executivo. E eu era a única pessoa, além do próprio Ricardo e do diretor jurídico, que tinha acesso aos documentos originais com as cláusulas de confidencialidade assinadas. Eu não explodi. Não enviei e-mails passivo-agressivos. Não imprimi documentos para usar como evidência dramática. O que eu fiz foi simples e cirúrgico. Peguei meu café ainda quente, sentei confortavelmente e abri uma pasta protegida por senha no meu HD externo pessoal. Ali estavam todas as cópias autenticadas digitalmente das minhas credenciais como secretária executiva certificada, cada correspondência oficial com a Deltacom nos últimos 6 meses e um detalhe muito interessante: a cláusula de continuidade operacional. Credencial não é transferível. Você não pode simplesmente trocar a secretária executiva responsável pela due diligence como se trocasse a pilha do controle remoto. Se a profissional certificada que conduziu as negociações preliminares for removida sem aprovação formal documentada da empresa adquirente, o acordo entra em revisão obrigatória de compliance.
6 meses de reprocessamento. Mínimo. Ricardo Tavares tinha me demitido, mas ele não tinha me substituído. E o melhor, ele nem sabia que precisava. Copiei os arquivos essenciais para meu backup legal pessoal, tudo autenticado, tudo dentro da legalidade, nada subtraído dos servidores da empresa. Porque a alavancagem de verdade não vive em prints de conversas dramáticas ou gravações escondidas. Ela vive no silêncio jurídico, no silêncio documental, no silêncio burocrático que funciona como concreto armado. Às 7h40 da manhã, minha cozinha cheirava a pão na chapa, e a uma vingança que ainda nem tinha nome. Alimentei minha gata, Mel, que estava ocupada demais tentando derrubar o pote de ração para se importar com dramas corporativos. Vesti uma camiseta velha da faculdade e abri minha caixa de entrada pessoal, onde a única mensagem nova era de Júlia, minha ex-colega do financeiro que tinha saído no ano passado depois que Ricardo publicamente a chamou de excessivamente detalhista durante uma reunião de planejamento. O assunto dizia apenas uma palavra. Sério? Cliquei. Soube pela Mariana. Você está bem? O que diabos aconteceu? Fiquei encarando o cursor piscando na tela por 1 minuto inteiro. Então digitei. Vou ficar bem. Não era estou bem, não era obrigada por perguntar, apenas vou ficar bem, porque eu sabia exatamente como isso ia se desenrolar. Dali a 3 horas, a diretoria executiva da GHF Incorporações iria receber a equipe de auditoria da Deltacom para a assinatura preliminar do memorando de entendimentos da fusão. Haveria uma sessão de fotos corporativas, coffee break patrocinado pela assessoria de imprensa e Ricardo desfilando pelo escritório como um pavão em um comercial de perfume caro. E então, alguém com um tablet e um distintivo do jurídico da Deltacom ia perguntar pela confirmação documental da secretária executiva certificada responsável pela due diligence. E Ricardo, que tinha me demitido 22 horas atrás porque meu cabelo não combinava com a fantasia corporativa dele, ia descobrir o que significa violar uma cláusula de continuidade operacional em um processo de fusão regulamentado pela CVM. A beleza do sistema é que ele não se importa com política de escritório. Não se importa com ego inflado ou com quantos seguidores seu CEO tem no LinkedIn. O protocolo de compliance é lei e a lei não pisca. Conferi o horário. 7h54. A GHF tinha menos de 2 horas para descobrir o que acontece quando a pessoa que você acha descartável é, na verdade, a única coisa impedindo seu contrato milionário de desmoronar. Fechei o notebook. Deixei que eles sorrissem para as câmeras. Deixei que posassem para as fotos institucionais. Deixei que acreditassem que o show estava pronto para começar. Porque nos bastidores a fundação já tinha rachado. A sala de reuniões da GHF parecia ter sido decorada por alguém que achava que fusões empresariais aconteciam por causa de arranjos de flores e água com gás em taças de cristal. Um espetáculo corporativo de hospitalidade vazia. Garrafas térmicas de café especial em vez de jarras plásticas. Torres de mini croissants que ninguém ia comer. Pastas de boas-vindas empilhadas como se fossem munição institucional. O projetor exibia em loop uma apresentação genérica. GHF e Deltacom, construindo o futuro juntos. Tinha até uma placa na entrada do elevador dizendo: acesso restrito, apenas visitantes autorizados e equipe executiva. O que seria quase engraçado se não estivesse prestes a se tornar tragicamente irônico. Ricardo Tavares circulava pela sala como se tivesse acabado de inventar o conceito de negócios. Dava tapinhas nas costas de gerentes, apertava mãos com força exagerada, sorria para as câmeras internas como se estivesse em campanha política. Bem-vindos, bem-vindos, ele repetia para cada representante da Deltacom que entrava. Hoje marca um novo capítulo para todos nós. Ele não tinha dormido, dava para perceber. Tinha aquele brilho nervoso nos olhos, o tipo de confiança artificial que vem de ensaiar frases motivacionais no espelho do banheiro às 6 da manhã. Ele acenou para os fotógrafos, posou ao lado da diretora de relações externas, até deu um tapinha no ombro de um estagiário do comercial, como se soubesse o nome dele. Não sabia. O garoto, Pedro ou Paulo, parecia alguém que tinha grampeado ansiedade na testa. Ele estava perto da impressora de crachás, folheando uma pilha de fichas cadastrais, a testa franzida. Senhor, ele finalmente disse, se aproximando de Ricardo com a descrição de alguém carregando uma bomba relógio. Ainda está faltando o pacote de verificação documental da secretária executiva. O arquivo da responsável pela due diligence.
Ricardo revirou os olhos com tanta força que é um milagre não terem se deslocado. Resolvido, ele disse, descartando a preocupação como se fosse um e-mail de spam. A equipe de compliance está atualizando os arquivos. É protocolo de rotina. Relaxa. Mas Paulo, ou Pedro, não parecia relaxado. Ele olhou em volta, claramente desconfortável. Com todo respeito, senhor, isso não é rotina. É exigência contratual. Precisamos da confirmação da profissional certificada. Ricardo o cortou com um gesto de mão, que mais parecia um espanta-mosquito. Eu disse que está sob controle. Não vamos assustar os convidados com burocracia interna, certo? O crachá dele dizia Ricardo Tavares, CEO. O de Paulo dizia apenas Paulo, sem cargo, sem nível de acesso, apenas o nome. Uma hierarquia visual cruel. Enquanto isso, nos fundos, na sala do jurídico, uma guerra silenciosa de e-mails já tinha começado. Linhas de assunto gritando em letras maiúsculas digitais. Falta cadeia documental. Arquivo Nissar não sincronizado. Necessário verificação imediata. Ninguém falava o nome de Camila. Ainda não. Não em voz alta. Mas ela estava lá. Em cada lacuna do sistema. Em cada formulário sem assinatura digital. Em cada protocolo que se recusava a avançar porque o back-end não conseguia reconciliar a ausência dela. O nome dela era um buraco negro administrativo. E buracos negros não aparecem até engolirem alguma coisa. O crachá da Camila não foi impresso, não porque foi um descuido, mas porque o sistema assumiu que ela ainda estava ativa. E sistemas assim não mentem, eles apenas refletem o caos que ninguém quis enxergar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, eu estava sentada na varanda do meu apartamento, de moletom velho, tomando suco de laranja, enquanto as notícias tocavam baixinho na TV da sala. Uma faixa vermelha atravessava a parte inferior da tela. Executivos da Deltacom chegam à GHF para a assinatura de memorando de fusão milionária. Eu não me mexi. Não sorri. Apenas observei como quem assiste a uma tempestade se formando no horizonte. Porque isso não era vingança. Era apenas deixar a gravidade fazer o trabalho dela. Ricardo tinha cortado a corda. Agora a queda era inevitável e gratuita. De volta à sede da GHF, a equipe de auditoria da Deltacom pediu para revisar o registro de compliance uma última vez. Só formalidade, disse a coordenadora, folheando as páginas com eficiência de cirurgiã. A última folha estava faltando a assinatura de verificação verbal. A linha onde o nome da Camila deveria estar assinado estava em branco. Paulo sussurrou. Eu deveria ligar para alguém? Ricardo, agora visivelmente suando apesar do ar-condicionado em temperatura polar, sibilou de volta. Não. Eu disse que está controlado. Controlado. Dali a 23 minutos, essa palavra ia virar o epitáfio da carreira dele. O prédio inteiro vibrava como uma colmeia inquieta. Energia nervosa disfarçada de profissionalismo e tôner de impressora recém-trocado. Exatamente às 9 horas, 3 carros executivos escuros estacionaram na frente do edifício. A equipe de compliance federal da Deltacom não precisava de apresentações. Eles tinham crachás, ternos feitos sob medida para utilidade e não para vaidade. Rostos calmos e tablets carregados com listas de verificação que não aceitavam desculpas. Você não conversava com eles. Você respondia quando perguntavam. Você não improvisava. Você não fingia. E definitivamente você não ficava esperto. Ricardo ficou esperto. Bem-vindos, bem-vindos, ele cantarolou, praticamente exalando desespero mascarado de confiança. Ricardo Tavares, CEO, muito honrado em representar a GHF neste dia histórico. O aperto de mão dele durou tempo demais. O sorriso era largo demais. Dava para sentir o pânico por baixo do aftershave cítrico. Os auditores acenaram educadamente, já escaneando o ambiente como lobos em uma festa de cordeiros fantasiados. Nos bastidores, a verdadeira implosão já tinha começado. No departamento jurídico, 2 andares acima e 3 canais de Slack mais fundo, uma assistente chamada Roberta estava tentando muito mesmo não entrar em pânico. Ela tinha acabado de rodar a exportação final do arquivo de compliance para preparar a trilha de auditoria digital e voltou vazia na informação mais importante do processo inteiro, o registro NSA atualizado. Nenhum agente de segurança nomeado ativo. Nenhuma solicitação de transferência enviada. Nenhuma confirmação de substituição. A linha mais recente tinha data de 7 meses atrás.
Camila Duarte Santos ativa. Só isso. Nenhum desligamento. Nenhuma revogação. Nenhum sucessor. Roberta checou o timestamp 3 vezes e mandou e-mail para a chefe do jurídico. Desculpa incomodar, mas não deveríamos ter um formulário de desligamento ou uma nova entrada NSER para o processo com a Deltacom? O sistema ainda mostra a CDS como ativa. A resposta da chefe chegou 6 minutos depois. O que diabos é NSAR? Na Copa, alguém derrubou uma bandeja de xícaras de expresso. Mal registrou no radar coletivo de ansiedade. Lá embaixo, Ricardo estava dando o discurso decorado. Algo sobre sinergia operacional e valores compartilhados de integridade. Os auditores ouviram sem demonstrar nada. Um deles anotou alguma coisa. Provavelmente a fala demais. Então veio a parte técnica. A equipe de auditoria se espalhou como analistas táticos, checando segurança de andares, pontos de controle de crachás, logs de acesso a arquivos, limpeza de estações de trabalho, até o status das portas USB nos computadores. Isso era mais do que cerimônia, era certificação. Sem compliance, sem fusão. Sem fusão, sem empresa. Na sala de servidores, um auditor pausou no livro de registros digitais. Ele rolou a tela. Rolou de novo. Por que o arquivo de credencial NSAR não foi atualizado desde abril? Ele perguntou calmamente, sem acusação, apenas interesse, o que sempre era pior. O supervisor de TI empalideceu. Achamos que o operacional tinha submetido à transição. Quem era a responsável anterior? O cara de TI pareceu alguém que acabou de lembrar que deixou o gás aberto em casa. Camila Santos. O auditor fez uma anotação lenta e deliberada. Ainda consta que ela é a única autorizada. Outra marcação. Outro silêncio. Enquanto isso, Ricardo liderava a última sessão de fotos no lobby envidraçado. Ele estava com uma mão no bolso, estilo estadista wannabe. A outra gesticulando vagamente em direção a nada, enquanto falava sobre realinhamento estratégico. Naquele exato momento, a thread do Slack do jurídico pegou fogo como um incêndio em arquivo morto. Nenhum arquivo atualizado encontrado. Credencial ainda sob Santos. Ela está aqui hoje. Não, demitida ontem. O VP disse que era tranquilo. Ele não pode dispensar cláusulas federais. Quem assinou o reconhecimento da cláusula 7.3? Ninguém. Ricardo ignorou. No segundo andar, a chefe do jurídico se levantou sem dizer uma palavra e caminhou até a sala de compliance. Seus sapatos ecoavam no piso laminado como tiros de advertência. Ela se inclinou para dentro da sala do diretor e sussurrou 5 palavras que racharam o ambiente como uma linha de falha sísmica. A gente nunca substituiu a credencial. Lá embaixo, a auditora-chefe se aproximou de Ricardo, agora no meio de um monólogo sobre eficiência em cadeia de fornecedores. Senhor Tavares, ela disse com firmeza cirúrgica, podemos prosseguir para a pré-verificação. Por favor, providencie acesso à secretária executiva certificada para confirmação verbal. Ricardo piscou, o sorriso congelado no rosto como plástico derretido. Eu sim, claro, ela está apenas finalizando alguns materiais de revisão. A auditora assentiu. Vamos aguardar. E então, ela simplesmente ficou lá parada, imóvel, como uma contagem regressiva em forma humana. Ricardo virou nos calcanhares rígido e caminhou em direção à escada. Ele não olhou para ninguém, não acenou. Apenas continuou se movendo como se a proximidade com a própria equipe pudesse infectá-lo com as consequências. No reflexo do vidro, ele viu o próprio rosto, apertado, pálido, rachando nas bordas. Pela primeira vez naquela manhã, Ricardo Tavares parecia um homem que percebeu que tinha demitido a única pessoa segurando a fundação, e as paredes estavam começando a cantarolar com a pressão. A pré-verificação aconteceu na sala de conferências Delta, que alguém do marketing tinha transformado em uma espécie de câmara de pânico bege. Cada cadeira estava perfeitamente espaçada. A mesa tinha sido limpa tantas vezes que brilhava como espelho odontológico. Um itinerário laminado descansava em cada lugar, junto com uma caneta de marca corporativa e um vidrinho minúsculo de álcool em gel da GHF, porque nada diz preparação governamental como etanol com cheiro de limão siciliano e um slogan motivacional no rótulo. Ricardo sentou na cabeceira, flanqueado pelo diretor jurídico, pela chefe de compliance e por alguém do RH que parecia preferir estar literalmente em qualquer outro lugar do universo, incluindo um consultório de dentista ou o próprio inferno. Do outro lado, a equipe de auditoria da Deltacom. 4 pessoas, uma pasta, 0 sorrisos. Essas não eram pessoas do tipo, vamos resolver isso juntos.
Essas eram pessoas do tipo: nós temos protocolo e causa provável. A auditora-chefe, aquela com o cabelo grisalho impecável e uma voz como lixa fina, abriu a pasta devagar, como se estivesse desembrulhando o destino de alguém. Ela passou os olhos pelas páginas. Cada virada era como um tic-tac audível. Verificação ambiental, ok. Protocolos de infraestrutura de dados, ok. Postura de cibersegurança, ok. Então ela parou. Página 47. A testa dela se franziu levemente. Está faltando a confirmação NSR. Ela disse de forma neutra. Ricardo sorriu. Grande demais, dentes demais. O tipo de sorriso que você cola no rosto quando sente uma corda de política pública se apertando no pescoço. Tenho certeza de que é só um erro administrativo, ele disse. Vamos resolver isso rapidamente. Ela não levantou os olhos. Precisamos de confirmação verbal presencial. Agora. O ar na sala ficou mais rarefeito. Podia-se sentir. Aquele tipo de silêncio sufocante que acontece quando alguém solta uma granada, mas ainda não puxou o pino. Ricardo se inclinou para a frente, a voz amolecendo em falsa confiança. Claro, claro. Nossa secretária executiva certificada está quem? A auditora interrompeu, finalmente olhando para cima. Seus olhos não eram cruéis, apenas precisos, porque o arquivo ainda lista Camila Santos, sem emenda enviada, sem substituição processada. Isso a torna a única agente de segurança nomeada. E de acordo com a cláusula 7.3, essa confirmação precisa ser verbal e direta, ou a fusão não avança. Atrás de Ricardo, o diretor jurídico empalideceu tanto que ficou 2 tons mais claro que a blusa dele. A chefe de compliance se remexeu na cadeira como alguém que tinha amarrado o cinto apertado demais. A pessoa do RH abriu a boca, fechou de novo e fingiu ler o itinerário como se ele contivesse respostas. Não continha. Ricardo se inclinou para a frente, a voz ficando mais suave, quase paternal. Tenho certeza de que podemos resolver isso internamente. Nossa equipe tem feito um trabalho fenomenal. Isso não é avaliação de desempenho, Sr. Tavares. A auditora cortou. Isso é a Auditoria de Segurança Federal. Seu arquivo de credencial está incompleto. Sua signatária está ausente. Precisamos dela agora. Ricardo olhou para baixo, para a pasta, então para a porta. Então para a parede de vidro onde a equipe de relações públicas tinha começado a recuar. Um passo de cada vez. O silêncio que se seguiu não foi dramático. Foi burocrático. Pior que drama. Drama pode ser contornado. Burocracia? Isso é política pública. Isso é pedra. Isso é o som de engrenagens já moendo tudo no caminho. Eu vou fazer uma ligação, ele murmurou, levantando abruptamente. A auditora não se mexeu. Temos 10 minutos. Depois disso, emitimos um aviso de pausa. Claro, Ricardo murmurou já no corredor. No momento em que a porta se fechou atrás dele, o diretor jurídico virou para a chefe de compliance. Você me disse que tinha arquivado a mudança, ela sibilou. A gente achou que o Connor, quer dizer, o Ricardo tinha cuidado disso. Ele sussurrou de volta. Ele nos disse que estava elevando os padrões. A gente nem recebeu os papéis de desligamento dela. Meu Deus do céu, ela disse baixinho. Você quer dizer que ela ainda está ativa no sistema? Compliance assentiu devagar. O diretor jurídico exalou como se estivesse tentando não hiperventilar. Então, tecnicamente, ela ainda é a única signatária federalmente autorizada neste negócio. Do outro lado da sala, a assistente da auditora puxou uma pasta federal própria. Ela a abriu na página marcada como Procedimentos de Revogação Emergencial e a colocou deliberadamente sobre a mesa. Lá fora, o corredor parecia um pesadelo febril. Ricardo estava parado em frente à porta do próprio escritório, mãos tremendo, rolando pelo telefone em busca do número da Camila. Só que ele não tinha. Ele nunca se preocupou em salvar. Por que salvaria? Ela era apenas a mulher que ele demitiu por Zoom, porque a blusa dela não combinava com a alucinação dele de profissionalismo. Ele virou para a pessoa do RH que o seguiu feito sombra, ansiosa. Me passa o arquivo de contato dela. Já foi desativado, eles gaguejaram. Cancelamos o acesso ao crachá dela hoje de manhã. A voz de Ricardo caiu para um sussurro rouco. Então, como diabos a gente entra em contato com ela? A pessoa do RH desviou o olhar. Não dá. E naquele momento, o peso esmagador e devastador do que ele tinha feito afundou. Não como conceito, não como tecnicalidade, mas como consequência tangível, respirável, inescapável. Camila Santos não estava apenas fora, ela era a fundação, e ele tinha chutado ela para fora como lixo.
Na sala Delta, a auditora-chefe checou o relógio. 7 minutos. Aqui é um ótimo momento para fazer uma pausa e refletir. Se você está ouvindo isso e já sentiu o peso de ser subestimada no trabalho, de ter seu valor ignorado por alguém que confunde título com competência, deixa seu comentário aqui embaixo, conta sua história, porque essas experiências importam e quanto mais a gente compartilha, mais forte a gente fica. E se você tem algum tema que gostaria que eu abordasse, alguma situação de injustiça corporativa que merece ser contada, manda também. Eu leio todos. Este canal existe por causa de vocês e cada história compartilhada é uma vitória contra o silêncio que esse tipo de abuso corporativo depende. Agora vamos voltar, porque a implosão ainda não terminou. A porta rangeu ao abrir, como se tivesse vergonha do som. Ricardo deslizou de volta para dentro, parecendo um homem que tinha sido flagrado roubando confiança emprestada. A pele sob os olhos estava alguns tons mais cinza. O colarinho murchou nas pontas. Seu swagger tinha secado em algum lugar entre "não temos o número dela" e "tecnicamente ela ainda é legalmente indispensável". Ele voltou para a cabeceira da mesa, acenou fracamente para os auditores como se os últimos 10 minutos não tivessem reescrito o futuro inteiro da empresa em tinta de fracasso invisível. "Peço desculpas pela demora. Acredito que podemos prosseguir agora." A auditora-chefe levantou uma mão. Não rude, apenas final. "Vamos retomar o processo de confirmação", ela disse. Então ela ergueu uma única folha da pasta, ajustou os óculos e começou a ler em voz alta, como um padre realizando um último rito. Conforme a seção 7.3 do Mandato de Credencial de Subcontratação Federal, confirmação verbal deve ser obtida do agente de segurança nomeado em registro. Hoje, esse registro lista uma pessoa. Ela fez uma pausa, apenas o suficiente para o peso se assentar. Camila Duarte Santos. A sala virou granito. A equipe jurídica estremeceu como se alguém tivesse acabado de disparar uma arma no teto. Ricardo forçou um sorriso que parecia montado por um taxidermista bêbado. Ela não está mais na empresa. A auditora não piscou. Então a fusão está em não conformidade. Você não pode prosseguir. Silêncio caiu tão violentamente que pareceu que o som tinha sido banido por decreto. A equipe de relações públicas do lado de fora abaixou os celulares devagar, em horror, câmera lenta. Os sorrisos congelaram no meio do rosto. Alguém tentou fazer uma piada sobre o protocolo de vestimenta e foi recebida com o tipo de silêncio que pode rachar drywall. No 5º andar, uma advogada júnior entrou em prantos no banheiro unissex. Alguém tentou fazer uma piada sobre crise de blusa e quase foi fisicamente removido da sala de descanso. Às 3h12 da tarde, o departamento de TI silenciosamente deletou a postagem de boas-vindas no Slack de 3 semanas atrás. Junte-se a nós para dar as boas-vindas ao Ricardo Tavares na família GHF. Sumiu, junto com a bio dele no site da empresa, arquivada mais rápido que uma nota fiscal de almoço. O nome dele desapareceu do diretório como se nunca tivesse existido. A equipe de relações públicas foi instruída a cancelar operações. O kit de imprensa foi recolhido. Todas as entrevistas agendadas, canceladas. A Deltacom enviou um aviso oficial de pausa. Um e-mailzinho insosso com o impacto emocional de uma bola de demolição. Assunto: fusão 120.748. Status: suspensa. Pendente revisão de conformidade de segurança. Ração: não prosseguir com integração, onboarding ou materiais de relações públicas. Em algum lugar no financeiro, alguém começou a rascunhar modelos internos do que aconteceria se o negócio desmoronasse completamente. Spoiler: não era bonito. Opções de ações morreriam primeiro. Parcerias com fornecedores recuariam em seguida. Depois vinham os congelamentos de contratações, as revisões de gastos e, eventualmente, a espiral da morte que ninguém falava em voz alta, mas todos sentiam no ar como um gosto metálico de consequência. Às 4h22 da tarde, o chefe de TI enviou um alerta de reconciliação de sistema para todos os chefes de departamento. Incluía um marcador que dizia: agente de segurança nomeado, sistema mostrativo. Substituir NSA requer processamento federal de 90 a 120 dias. Atualmente, nenhum agente de segurança válido em arquivo. A cadeia de respostas abaixo virou um grito digital. Uma pessoa escreveu: não dá para simplesmente recontratar ela? Outra respondeu:
Ela já está marcada como desligada no sistema federal. A gente precisaria de um ato do Congresso. Alguém do departamento de vendas apenas digitou: que merda! Às 5:06 da tarde, as plantas do lobby foram removidas para otimizar a estética. Ninguém sabia o que isso significava. Ninguém perguntou. As instalações apenas começaram silenciosamente a remover qualquer coisa que parecesse esperança. Dentro da sala de guerra de compliance, um quadro branco agora exibia a frase: Lacuna NSAR, causa raiz decisão de pessoal, em marcador vermelho. Abaixo, uma lista de próximos passos, todos riscados um por um, conforme o jurídico confirmava quantas camadas de burocracia federal agora envolviam o futuro deles. O nome da Camila ainda constava no sistema. Ainda segurava a fechadura. Mas ninguém ousava mais dizê-lo em voz alta. Não por raiva, por respeito involuntário. Porque o que eles perceberam, devagar e dolorosamente, era que essa mulher que eles dispensaram por causa de código de vestimenta não lutou contra eles, não processou, não gritou. Ela simplesmente saiu e levou a chave mestra com ela. O sistema não desmoronou com estrondo, não precisou. Ele se desenrolou como um carretel de fio de política pública, silencioso e devastador. E no fim do dia, a GHF tinha uma pilha de 120 milhões de reais de ambição, uma equipe de liderança eviscerada e uma pergunta aberta rabiscada em 3 departamentos. Quem vai ligar para ela? Ninguém se ofereceu. O e-mail chegou logo depois das 6h40 da manhã seguinte, criptografado, limpo e silencioso como uma batida educada em uma porta blindada. Eu estava servindo minha segunda xícara de café, a mesma caneca velha e lascada que tinha desde meu 3º ano na GHF. Aqui tinha a frase desbotada: não sou mandona, apenas agressivamente prestativa. Sorri quando vi o remetente. Doutora Patrícia Mendonça, Grupo Estratégico Vanguarda Consultoria. Um nome que eu reconhecia. Intermediária do Ministério, old school, não lidava com besteira. Cliquei uma vez, digitei minha frase de segurança e assisti a mensagem se desdobrar como um mapa de seda. Senhora Santos, espero que esta mensagem a encontre bem. À luz dos desenvolvimentos recentes relacionados ao contrato número 120.348 e seu status atual, gostaríamos de explorar um engajamento de consultoria com a senhora. Status de contratada independente, certificação Tier 3 mantida. Escopo, supervisão de conformidade e suporte de continuidade para projetos de subcontratação governamental em 4 regiões. Compensação, R$ 450 por hora, variável dependendo da duração. Cronograma, imediato. A senhora define a data de início, uma condição solicitada. Interação 0 com sistemas GHF passados ou presentes. Nos avise para onde enviar o pacote de integração. Atenciosamente, Dra. P. Mendonça, Consultoria Estratégica Vanguarda, Grupo de Ligação Federal. Sem enrolação, sem desespero. Apenas respeito em formato de documento. Eu não comemorei. Não dancei pela cozinha, nem mandei mensagens cheias de emojis para minhas antigas colegas. Esse não era meu estilo. Vindicação não precisava ser barulhenta, podia ser silenciosa e remunerada. Cliquei em baixar pacote. A carta de oferta abriu com meu nome em negrito. Os termos eram generosos. A cláusula que eu solicitei foi honrada sem questionamento. Cláusula de não conflito 4.7. Engajamento exclui qualquer coordenação com GHF em corporações ou subsidiárias afiliadas. Era a primeira vez em 8 anos que meu nome estava listado acima do cargo. Peguei minha caneta stylus da gaveta, assinei com um movimento do pulso. Não porque eu precisava de vingança, porque eu tinha conquistado paz. Meu telefone vibrou com uma nova notificação. LinkedIn. O perfil de Ricardo Tavares foi atualizado. ACO, GHF Incorporações. Eu não cliquei. Em vez disso, abri meu painel de integração. Novas atribuições. Novo calendário. Nova confirmação de credencial. Dessa vez, não como uma engrenagem, como parceira. Minha função: consultora principal de conformidade, Supervisão Federal de Energia, Programa Multirregional. Mesma credencial, melhor pagamento. Sem código de vestimenta. Da janela, a luz do sol da manhã se derramava pelo piso, pegando as bordas do novo crachá que tinham me enviado na noite anterior. Entregue por Motoboy Express, com acabamento dourado na lateral e sem logo de empresa. Apenas meu nome, Camila de Santos.
credencial intacta, reputação afiada. E a GHF? Eles nem eram nota de rodapé no meu futuro. Não mais. Meu silêncio não foi submissão. Foi cálculo. E agora era compensação. A foto circulou pela rede de fofoca de compliance pouco antes do meio-dia. Granulada, tirada do celular de alguém através da divisória de vidro da ala executiva da GHF. Mas mesmo embaçada, os detalhes eram inconfundíveis. O escritório do Ricardo, luzes apagadas, cadeira sumida. Aquele pôster motivacional ridículo sobre disciplina é igual a liberdade, descascando pela metade da parede. 2 funcionários das instalações parados no meio do movimento, tirando uma caixa cheia do que parecia ser uma caneca, um holodex e um planner de couro murcho que antes gritava: "Estou no comando". Sem placa, sem despedidas, sem comunicado à imprensa, apenas a remoção silenciosa de um nome de um espaço que não tinha mais propósito. A queda do Ricardo não foi dramática, foi processual, fria, do jeito que consequências reais geralmente se desenrolam. Não com estrondo, mas com um formulário assinado em triplicata e um crachá de acesso que para de funcionar antes do almoço. Eu não dei zoom na imagem. Já tinha visto o suficiente disso ao longo da carreira. Fase de limpeza, a sequência da arrogância. Connor, quer dizer, Ricardo, tinha caído da mesma forma que subiu. Rapidamente, barulhentamente e sem entender o sistema que estava navegando. Coloquei o telefone com a tela para baixo e voltei minha atenção para o que realmente importava. Meu novo pacote de integração espalhado pela mesa da cozinha sob a luz suave da manhã. Sem branding, sem slogans. Apenas tipografia limpa, atribuições claras e um link direto para o portal da Força Tarefa Federal de Energia, onde meu nome agora aparecia no topo do organograma sob um novo título. Consultora Principal de Conformidade, Força Tarefa Federal de Energia, Divisão Multirregional. Não era chamativo, mas era poderoso e vinha sem ninguém fiscalizando meus sapatos. As tarefas de integração eram diretas: confirmar credencial, revisar atribuições atuais, reunião com consultora sênior via chamada segura às 15 horas. Meu espaço de trabalho era qualquer lugar que eu escolhesse, meu horário flexível. Minha taxa, o dobro do que eu ganhava na GHF. E sem a enxaqueca de fingir respeitar gente como Ricardo Tavares. Olhei pela janela. O céu estava aberto e desobstruído. Não metaforicamente, apenas real, azul e sem supervisão. Um cachorro latiu em algum lugar. O sino de vento da minha vizinha dançou na brisa como se não tivesse ideia de que estava compartilhando o ar com vingança silenciosa. Meu laptop apitou mais uma vez. Alerta do sistema do portal governamental. Você foi adicionada ao tópico da força-tarefa. Estratégia de compliance. Auditoria de segurança energética, 4º trimestre. Outro apito. Status. Autorizada Tier 3A. Ali estava. Autoridade que não podia ser minada por julgamento ruim e uma chamada de Zoom. Poder que não gritava. Apenas movia as coisas. Silenciosamente. Eficientemente. Permanentemente. Cliquei em reconhecer. Então fechei o laptop, me recostei na cadeira e deixei aquilo me envolver. Não alegria, nem mesmo satisfação. Apenas quietude. O tipo raro que só aparece quando o barulho para. Quando você não defendeu nada e ainda assim ganhou tudo. E em algum lugar, talvez em um canal de Slack que tinha se transformado há muito em um mausoléu de arrependimentos não ditos, alguém na GHF provavelmente estava perguntando: como isso aconteceu? A resposta era simples. Eles demitiram a credencial. Eu apenas esperei o sistema perceber. Peguei minha stylus uma última vez naquela manhã. Anotei um lembrete para revisar os novos protocolos de credencial multirregionais até quinta-feira. Então me recostei e sorri. Não aberto. Não presunçoso. Apenas o suficiente. Meu pensamento final veio sem convite. Mal um sussurro. Mas persistiu. Claro como uma assinatura. Você me demitiu por causa de código de vestimenta. Eu reescrevi seu protocolo de credencial. E com isso, me levantei. Sem aplausos. Sem discurso de retribuição. Sem tiro de despedida. Porque a verdade já estava ecoando mais alto do que qualquer palavra que eu poderia ter dito. Ela não lutou alto. Não precisou. Apenas saiu da sala e deixou o silêncio causar o estrago. 3 semanas depois, recebi um convite pelo correio. Papel pesado, creme, o tipo que custa mais que a maioria dos contratos corporativos. Era da Júlia, minha antiga colega do financeiro. Aquela que Ricardo tinha chamado de excessivamente detalhista, antes de ela sair.
Ela estava organizando um encontro informal. Ex-funcionárias da GHF que tinham sido empurradas para fora por homens que confundiam ego com liderança. Churrasco no apartamento dela. Traga uma garrafa de vinho e suas histórias de guerra. Sorri. Não o tipo de sorriso de eu venci, o tipo de sorriso de a gente sobreviveu. Mandei mensagem confirmando presença. No sábado seguinte, sentei no terraço da Júlia cercada por 6 mulheres que eu conhecia de corredores, salas de reunião e e-mails de meia-noite salvando projetos que outros levavam crédito. Rimos. Não de forma amarga, de forma libertadora. Alguém brindou. Aos homens que nos subestimaram e aos sistemas que os expuseram. Bati meu copo de vinho contra os outros. Pensamento silencioso. A burocracia que não pisca. Na segunda-feira de manhã, sentei no meu home office improvisado, agora oficialmente credenciado como consultora federal independente, e abri meu primeiro briefing de projeto real. Auditoria de conformidade para uma iniciativa de infraestrutura energética em 4 estados. Orçamento, 85 milhões. Cronograma, 18 meses. Minha função, garantir que ninguém cortasse cantos ou credenciais. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Camila Santos? Disse uma voz masculina nervosa. Sim, aqui é Henrique Lopes, diretor interino de operações da GHF. Estávamos esperando, talvez, discutir a possibilidade de... A linha ficou silenciosa por um momento, enquanto ele procurava coragem que claramente não existia. De você considerar retornar em uma capacidade consultiva. Temporariamente. Para ajudar a facilitar, eu o interrompi. Educadamente. Firmemente. Henrique, eu aprecio o contato. Mas conforme os termos do meu atual contrato federal, estou proibida de me envolver com a GHF ou qualquer subsidiária. Foi uma condição que eu solicitei. E foi honrada. Ele engasgou levemente. Ah, entendo. Eu lamento muito pela forma como as coisas... Não precisa, eu disse suavemente. Já seguimos em frente. Ambos. Desejo boa sorte a vocês. Desliguei. Não com raiva, com encerramento. Porque vingança nunca foi sobre fazê-los implorar. Foi sobre garantir que eles entendessem finalmente e permanentemente o que tinham perdido. Naquela tarde, a Deltacom anunciou publicamente que estava adiando indefinidamente a fusão com a GHF, devido a questões de conformidade não resolvidas. As ações da GHF caíram 17% em 2 horas. Fóruns de investidores explodiram com especulações. Alguns sugeriram má gestão. Outros, falha de liderança. Um usuário anônimo postou: ouvi dizer que eles demitiram a única pessoa que poderia ter salvado o negócio por causa de uma blusa. O post teve 412 curtidas. Eu não curti, nem compartilhei. Apenas arquivei mentalmente sob: o universo tem um senso de humor eficiente. 2 semanas depois, Ricardo Tavares apareceu no LinkedIn com um novo cargo. Consultor independente de estratégia operacional. A seção sobre era vaga. A lista de recomendações vazia. Eu não o bloqueei. Não o segui. Apenas deixei ele existir no éter digital como um aviso ambulante. Arrogância tem prazo de validade. Meu novo trabalho me levou para Brasília, depois Salvador, depois Porto Alegre. Cada cidade, uma nova auditoria. Cada auditoria, um novo sistema para proteger de homens que achavam que regras eram sugestões. Encontrei mais Ricardos pelo caminho. Eles vinham em formas diferentes, ternos diferentes, títulos diferentes. Mas sempre a mesma fórmula. Ego grande, compreensão pequena, desdém absoluto por pessoas que realmente faziam o trabalho. E toda vez eu sorria educadamente, checava minha credencial e deixava o sistema fazer o que faz de melhor. Expor incompetência disfarçada de liderança. 6 meses depois, a GHF foi adquirida por um conglomerado maior por uma fração do que a fusão com a Deltacom teria rendido. A marca foi aposentada. O prédio reaproveitado. Os funcionários redistribuídos ou dispensados. Júlia me mandou uma mensagem. Viu a notícia? Respondi. Vi. Ela respondeu. Você se sente vingada? Pensei por um longo momento. Então digitei. Não. Me sinto livre. E era verdade, porque vingança, a real, não é sobre destruir alguém. É sobre reconstruir a si mesma em um espaço onde o valor dela não pode ser questionado por gente pequena com cadeiras grandes.
É sobre transformar desrespeito em independência, injustiça em alavancagem, silêncio em poder. Sentei na varanda do meu novo apartamento em Florianópolis, contratado temporariamente para um projeto de 6 meses na região sul. O oceano brilhava ao longe. Minha gata, Mel, estava enrolada no meu colo. Meu laptop exibia um e-mail novo. Assunto: renovação de contrato, extensão de 18 meses, aumento de taxa. Cliquei em aceitar. Então fechei o computador e apenas fiquei sentada ali, quieta, não vitoriosa, apenas presente. Porque no final Ricardo não me demitiu, ele me libertou. E enquanto ele procurava o próximo cargo que não merecia, eu estava construindo uma carreira que ninguém poderia tirar. Não porque eu lutei, mas porque eu entendi algo que homens como ele nunca entendem. Você não precisa gritar para ser ouvida. Você só precisa ser indispensável. E quando tentarem te descartar, mesmo assim, você simplesmente sai e leva a fundação com você. Obrigada por assistir, Guerreiras Corporativas. Se essa história ressoou com você, se já passou por algo parecido, ou se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha esse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. Não só por mim, mas porque histórias reais como essa precisam ser contadas, precisam ser ouvidas e precisam lembrar todo mundo que subestimar alguém não é estratégia. É o primeiro passo para o próprio fracasso. Até a próxima. E lembra, nunca subestime a mulher que conhece onde estão todos os arquivos.